Bom, aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre os nervos, né? A nossa última postagem foi sobre lesão e reparo dos nervos periféricos. Se você não viu, dá uma chegadinha lá para ver. Então assim, as lesões de nervo elas são relativamente comuns, né? Principalmente em traumas com cortantes, né? A gente brinca até que existe a lesão do pão de queijo, né? Na verdade, vários alimentos congelados, por vezes as pessoas tentam soltar, né, desagrupar esses alimentos, sejam frango congelado ou pão de queijo mesmo, com a ponta da faca, e quando essa ponta escorrega, ela acaba acertando a mão, né? Esse tipo de lesão é relativamente comum e acaba machucando o nervo. Essa lesão de nervo na mão em si, ela geralmente é uma lesão de nervo sensitivo, né? Os nervos que dão sensibilidade na ponta dos dedos. Se essas lesões forem mais altas, ao nível do antebraço ou até do braço, né? E esses nervos já têm uma função mista, tanto motora quanto sensitiva, tá? Então, como a gente escreveu ali no post, a ideia é reparar esse nervo o quanto antes, quando acontece um acidente. Isso pode ser feito basicamente de duas formas. Ou é uma lesão cortante que não machucou tanto o nervo, na verdade ele seccionou o nervo, mas não estragou as bordas. Então, nesse tipo de lesão, se a gente tiver aí até no máximo 7 dias decorridos da lesão, a gente consegue aproximar ele de forma que não fique um espaço entre eles. E aí a sutura pode ser feita, tá? Outra possibilidade é quando o nervo ele é muito machucado, então nós temos que debridar, né? Na verdade, limpar essa parte machucada, que ela já não tem função, e aí por vezes você fica aí com espaçamentos entre os nervos de 1, 2 até 4 centímetros. Então nesses casos é necessário fazer um enxerto do nervo, né? A gente tira o nervo de outro lugar. Lógico que isso assim não é inócuo, né? Aquela região de onde tirou foi retirado o nervo, vai ficar sem uma sensibilidade, mas é a questão do custo-benefício. Então a gente tira de uma área menos nobre para tentar transportar para uma área mais nobre que teria aí tanto função sensitiva quanto motora, tá? E aí nesses casos são os enxertos de nervo. Uma das dúvidas é como que é feito esse reparo. Esse reparo normalmente ele é feito com técnica de microcirurgia. A gente precisa de um aumento para que essa técnica seja mais bem executada, né? Esse reparo seja mais bem executado. E os pontos eles são feitos no epineuro, né? O nervo ele é basicamente um tubo, né? Ele é um tubo de tecido e que por dentro dentro do nervo correm os axônios. Os axônios eles são como se fosse a cauda da célula nervosa, né? Então o núcleo da célula está ali próximo da coluna e todo o nervo é um prolongamento só, é só a cauda dessa célula que chega até a região alvo. Então se ele está no dedo, esse axônio ele saiu de lá próximo da coluna para chegar até no dedo, né? Então eles correm por dentro de tubos. Esse tubo, a camada mais externa do nervo, é chamado epineuro, e é nessa região que a gente dá os pontinhos, né? Então quando você tem uma lesão do nervo, um corte, você seccionou o nervo, que é a neurotimese que está escrito no post, né? Você tirou a continuidade do nervo, da região onde foi cortado até a região alvo dele, ou seja, para distal, esse nervo ele vai degenerar, né? Ele vai ser reabsorvido, tá? E a parte proximal, né, que é a parte anterior ao corte, esse nervo vai tentar regenerar, tá? Só que ele precisa regenerar de uma forma organizada. Então, se ele não tem mais aquele tubo de continuidade, ele vai gerar vários prolongamentos ali, vai fazer um enovelamento de axônio, o que se chama de neuroma, né? Então ele é uma tentativa do corpo de reorganizar aquela lesão, mas como ele não tem uma orientação, ele se perde, então faz um enovelamento de axônios que tem o nome de neuroma.
E é isso que em alguns pacientes, quando tem amputação ou corte não tratado, aquela região dá choque. É por causa disso, tá? Então a ideia do reparo é você restabelecer essa continuidade, né? Você refazer aquela capa do nervo, que é o epineuro, para que quando o nervo vá regenerar, ele tenha uma orientação e possa chegar no seu órgão-alvo, tá certo? Então assim, é por isso que alguns pacientes acham assim, não, vamos reconectar o nervo e ele já vai passar no dia seguinte a funcionar. Não, isso não é verdade, tá? Então, como eu disse, toda a parte depois da lesão, ela vai degenerar. E aí a parte proximal vai começar a refazer o percurso daquele nervo, né? Então, a gente tem que dar condições para o corpo regenerar, tá? É isso que é feito na cirurgia. A gente reconecta o tubo, mas o corpo vai ter que, a partir daquela lesão, reconstituir todo o nervo até o órgão-alvo. Então isso demora em média 1 milímetro por dia. Então se a gente tem uma lesão no antebraço e a falta de sensibilidade é na ponta do dedo, isso tem aí 20, 25 centímetros, são cerca de 200 a 250 dias para regenerar, né? Que daí é uma média de 3 centímetros por mês, então 25 centímetros em torno de 8 meses, tá? Isso tem uma importância muito grande com relação aos nervos motores, né? Porque aquele nervo ele tem que voltar a atingir o músculo para o músculo funcionar. Então quando a gente tem uma lesão muito alta, ombro, pescoço, às vezes só esse tipo de reparo do nervo ele não é suficiente, porque é um percurso muito longo, mais de 30 centímetros, para que esse nervo regenere e chegue no músculo, né? Então, com mais de 1 ano de lesão, a parte funcional do músculo, que se chama a placa motora, né, que transforma o sinal elétrico do nervo em movimento, que é a contração do músculo, ela para de funcionar. Então, nesses casos de lesões mais altas, a gente começa a pensar em outras alternativas, né? Existem possibilidades de transferência de tendão, né, algumas outras saídas para que a gente tenha uma função razoável da mão, mas que não vá advir do reparo completo do nervo. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, qualquer ou sugestão, a gente está à disposição aí para responder, deixa nos comentários, assim que puder será respondido.